Você sabe o que é dom de línguas? E dom de variedade de línguas? E dom de interpretação de línguas? Isso aí é hoje. Nós, dentro da série Os Dons do Espírito, nós vamos falar sobre isso. Você vai aprender na clareza, na profundidade, o que é dons de línguas, como usar os dons de língua. Dom de interpretação de línguas também é muito glorioso. Se encontra nos dons do Espírito em Coríntios capítulo 12, fala sobre isso, né? Nós vamos falar aqui também do versículo 12 e 10, né? Ele fala, Paulo menciona a variedade de línguas como um dom do Espírito e o outro poder de realização de interpretação das línguas. Então vamos lá. O dom de línguas, ele foi recebido em Atos dos Apóstolos quando desceu o Espírito Santo, porque Jesus disse, fiquem em Jerusalém, depois da sua morte e ressurreição, ele ficou com os discípulos e disse em Atos 1:8, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder para ser minhas testemunhas. E aí, de repente, o povo estava orando lá na festa de Pentecoste, tinha umas 120 pessoas mais ou menos, e aí veio um vento impetuoso e eles começaram a falar em línguas estranhas. Alguns diziam que eles estavam bêbados, porque eles não entendiam nada o que os outros estavam falando. Porém, passou pessoas que eram de outras terras, de outras nacionalidades, e entravam lá dentro e entendiam o que eles estavam falando. Eu fico imaginando, enquanto alguém falava em língua, as pessoas estavam compreendendo na sua língua nativa. Então, isso é o dom de variedade de línguas, e existe o dom da língua dos anjos, que é uma coisa completamente diferente, que é uma pessoa que está falando em mistério com Deus. O apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas está falando em mistério com Deus. Quando está falando em mistério com Deus, é uma conexão pessoal. Porém, quando se fala publicamente, o apóstolo Paulo ele diz que se for falar em línguas, que haja intérprete. Então são dois dons, dom de falar em línguas e o dom de interpretação das línguas. É claro que existe vários segmentos de que pessoas acreditam que as línguas estranhas foi extinguida, que não se fala mais em língua, uma igreja tradicional não usa esse hábito. A igreja pentecostal, ela já tem esse hábito com frequência, né? Eu acredito de uma maneira pentecostal moderado, porque eu acredito que o ensino ele vai sendo derramado, depois o poder ele confirma o ensino para que haja uma explosão do avivamento que Deus quer, né? Então acredito que tem que andar junto a graça e o conhecimento. Conhecimento é ensino e graça é essa unção do Espírito, né? O apóstolo Paulo ele dizia, olha, eu falo mais em línguas que todos vocês, mas eu prefiro falar em línguas que as pessoas compreendem, porque ele falar em línguas é uma conexão com Deus. É claro que às vezes já vi revelação de pessoas falando em mistério, em línguas estranhas, e se levanta alguém e começa a interpretar. São coisas gloriosas, mas não é uma coisa que acontece todo dia com frequência, porque senão já não vira um milagre extraordinário, vira uma coisa comum. Uma coisa comum é uma coisa do cotidiano. Deus quer se manifestar com coisas extraordinárias. Então você entendeu? Dom de línguas é o dom de falar várias línguas. Você fala em línguas estranhas, as pessoas vão compreender. Isso já aconteceu em vários lugares. Tem um testemunho de um japonês que ele entrou na igreja do R.R. Soares porque estava falando da vida dele e o pregador estava falando em línguas estranhas. E o japonês ele entendeu tudo ali que falava da vida dele. Então eu quero te falar que o dom de línguas precisa ser buscado e o dom da interpretação de línguas é glorioso. É glorioso quando você fala em mistério e vem alguém e interpreta. Quando você vê isso acontecendo. Então é uma manifestação do Espírito Santo de Deus, é uma maneira de se relacionar com Deus também, porque quem fala em mistério, você está clamando que o seu espírito está querendo comunicar com Deus. Você às vezes nem entende o que você está falando, porém Deus ele conecta com aquela linguagem, o Espírito Santo entrega para Deus. Então orar em línguas é algo muito
importante, muito glorioso, mas isso é uma coisa que você deve fazer no seu secreto, para que você não escandalize, não assuste as pessoas, mas busque esse dom de línguas que é muito lindo, é glorioso, é para o seu secreto. E é claro que se você for falar em público, que haja intérprete, é o que o apóstolo Paulo diz. Então hoje é o que eu tenho para falar sobre o dom de línguas. Deus vai te abençoar, que você consiga ter o dom de línguas, dom de interpretação de línguas, variedade de línguas, e que os anjos digam amém para a tua vida, que você chegue nesse nível, amém? Deus abençoe tua vida, eu quero orar por você. Pai, que o dom de língua se manifeste hoje, para que esse dom seja uma conexão com o altar, uma conexão com a presença, uma conexão no secreto e no íntimo. Em nome de Jesus eu abençoo. Seja batizado pelo Espírito Santo, seja batizada pelo Espírito Santo em línguas, para que você venha falar a língua do Espírito e conectar o teu coração com ele na tua vida. Em nome de Jesus, estou quase falando em línguas aqui, mas eu prefiro falar em português para que você possa me compreender. Mergulha aí nessa sequência dos dons do Espírito, que você não será mais a mesma pessoa. Se prepara aí que vem coisa boa para a tua vida. Em nome de Jesus, curte, compartilha e comente sobre esse vídeo. Você já fala em línguas? Você já tem esse dom? Você não acredita no dom de línguas? Você crê diferente? Você crê que era só naquela época dos apóstolos? Coloca aí como você acha, tá bom? Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus, graça e paz.